Então hoje vamos estudar Atos capítulo 12. No capítulo 11 nós vimos que Pedro teve que se justificar perante a igreja de Jerusalém por ter batizado Cornélio. Ele explicou porque que fez isso, como Deus lhe falou através de uma visão, onde ele viu um lençol que desceu do céu com todo o tipo de animal imundo. E uma voz lhe disse para comer, e ele disse, não, que nós não comemos carne, tu sabes que nós não comemos carne imunda. E aquela voz lhe disse, não chames imunda aquilo que eu purifiquei. Então, depois de ele ter explicado bem, a igreja regozijou-se por Deus também estar a salvar os gentios. Nós vemos também que o Evangelho era pregado em toda a Antioquia. Ou seja, o Evangelho está a alcançar os gentios. E a igreja está a passar do povo judaico para os gentios. E os gentios representam tudo o que é a nação à face da terra. E nós vemos também que aparece um grupo de profetas, entre os quais um chamado Ágabo, e que profetiza que vai haver uma grande fome. E isso aconteceu. Isso aconteceu nos tempos de Cláudio. E o que acontece é que a Judeia foi muito sacrificada com essa fome. E o que é que eles fazem? Paulo e Barnabé então enviam ajuda alimentar para a Judeia. E nós vemos aí também a solidariedade que havia na igreja. Depois nós vemos então no capítulo 12 que Herodes, portanto os judeus estavam a par disso tudo e viam que esta seita, como eles chamavam, estava a crescer cada vez mais e a ter cada vez mais influência no povo judaico. E então mandou prender alguns da igreja e acabou por matar Tiago, irmão de João. E ele viu que isso agradou aos judeus. Porque o Herodes não era bem judeu, aquilo era ali uma mistura, que não vem agora para o caso, mas ele não era bem judeu. E era um aliado em tudo de Roma. Portanto, até o sumo sacerdote, quem escolhia era Roma, não eram os judeus. Aquilo estava tudo completamente controlado por Roma. E então ele manda prender alguns da igreja, matou à espada Tiago e viu que isso agradou aos judeus. Então mandou prender também Pedro. E isso encontramos no capítulo 5. Pedro, portanto, fica detido na prisão. A igreja percebe-se que isso tem que orar. E a igreja, enquanto Pedro está na prisão, ela ora fervorosamente. E quando nós oramos, coisas grandes acontecem. Principalmente quando nós oramos fervorosamente. Pedro estava preso. E o que é que acontece? Parece um anjo. A Bíblia fala do anjo do Senhor. Sem Pedro dar por isso. O Pedro pensava que estava a sonhar. As cadeias caíram-lhe das mãos. E aquele anjo disse, levanta-te depressa e anda comigo. E à medida que ele foi com ele, com o anjo, as portas abriam-se à frente deles. Até que chegaram ao portão que dá para a cidade e o portão abriu-se sozinho. E quando estavam cá fora, então o anjo apartou-se de Pedro. E então Pedro viu que aquilo não era uma visão, que realmente aconteceu ali um milagre e que Deus estava ali, através dos anjos, neste caso do anjo do Senhor, para o ajudar. Então nós vemos isto no capítulo 7 a 11. Pedro então dirige-se a uma casa onde estavam a orar, que era a casa de Maria, que era a mãe de João. Estavam em oração e quando ele chega àquela casa, ele bate à porta e vem uma criança ver quem era. E ela, quando vê que é Pedro, quase fica sem fala e vai avisar os outros lá dentro. Mas os outros pensam que coitado, é uma criança, não sabe o que é que está a dizer. Também não acreditam que esteja ali Pedro, que Pedro tenha sido solto. Vejam bem, aquela gente estava a orar, Deus respondeu à oração deles, mas eles não estavam a acreditar que fosse verdade. Parece que eles estavam conformados, que tinha que ser assim, já tinham matado Estevão e depois mataram Tiago e agora provavelmente ia acontecer a mesma coisa a Pedro. Mas não é bem assim. E Deus quer que nós oremos. E este Pedro, este apóstolo, Deus queria preservá-lo. E então, vejam, depois eles veem que realmente é Pedro e então Pedro conta-lhes o que é que aconteceu. Portanto, o que é que acontece? Os soldados, quando veem que não está lá Pedro, há um grande alvoroço e o próprio Herodes fica muito enfurecido.
No entanto, Herodes tem uma quesilha qualquer lá com Tiro e Sidom. Havia qualquer problema e ele foi para lá. Foi até Cesareia para tratar daquele assunto. Porque eles dependiam, aquela gente ali daquele lado, dependia do rei. Nos negócios, no abastecimento à cidade, eles dependiam de Herodes. E Herodes estava ali, estava enfurecido com eles, a Bíblia não diz bem porquê, mas estava enfurecido com eles. Ele foi até lá. Acontece que, a dada altura, ele veste-se com as vestes reais e faz uma palestra. E aquela palestra impressionou muito aquela gente de lá, que dizem assim, voz de Deus e não de homem. Ora, o Herodes devia ter dado glória a Deus, mas não deu. E a Bíblia diz que veio um anjo e feriu a Herodes de tal maneira que ele morreu e foi comido de bichos. Portanto, isso acontece, portanto, no versículo 22 e 23, Herodes dá um discurso, as pessoas ficam muito impressionadas, mas ele deve ter ficado empolgado e deve pensar que é uma grande pessoa. No entanto, o anjo do Senhor feriu e ele morreu ali, comido de bichos. Às vezes a prepotência paga-se caro. Quando nós somos altivos, quando nós pensamos que estamos ilesos, que nada nos acontece e que podemos fazer o que queremos, não é bem assim. Quando Deus não se brinca, a própria Bíblia diz que aquilo que nós semeamos vamos colher. E o Herodes tinha feito muito mal à igreja. E a morte dele foi uma morte horrorosa. Foi uma morte que as pessoas fugiram do corpo. Porque uma ferida, diz o historiador Eusébio, diz que ele tinha uma ferida no baixo ventre que se abriu quando ele estava a pregar, quando ele estava na palestra, aquela ferida abriu, ele caiu e aquela ferida estava cheia de bichos e foi horroroso. Portanto, ele tinha sido muito altivo, ele tinha feito muito mal aos cristãos, ele tinha mandado matar cristãos, ele tinha feito muito mal à igreja. E as pessoas pensam que fazem mal à igreja e que ficam ilesas, mas não é assim. Porque quem percebe, nós vimos que, por exemplo, Paulo perseguia a igreja, mas ele não sabia que estava a perseguir era Jesus, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja. E este Herodes aconteceu-lhe que ele não se arrependeu. E ele não se arrependeu e pagou pela medida grossa. Portanto, nós devemos ter cuidado como é que tratamos a igreja, como é que tratamos os filhos de Deus, os servos de Deus, porque Deus está a ver e Deus é o Senhor da igreja. As pessoas não são perfeitas, não há ninguém perfeito, perfeito é Deus. E quem persegue a igreja, quem persegue os cristãos, quem persegue os servos de Deus, os filhos de Deus, mais tarde ou mais cedo, se não se arrepender, vai pagá-las. Deus não se deixa escarnecer, tudo aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Então, o que é que nós vemos mais? Vemos que a igreja, a palavra de Deus cresce e multiplica-se, veja que não soma. É muito curioso, quando a gente lê o livro de Atos, que a igreja não soma, olha, somou mais meia dúzia de pessoas, não, multiplica-se. E vocês sabem muito bem que a conta de multiplicar não é igual à conta de somar. 2 mais 8 são 10, 2 vezes 8 são 16. 2 vezes 40 são 40, 2 mais 40 são 42, 2 vezes 40 são 80. Veja, a conta de multiplicar não é igual à de somar. Então, a igreja multiplicava-se e a igreja crescia e a palavra multiplicava-se por todas as famílias que se iam arrependendo e se iam convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Vemos também que Bernabé e Saulo terminam a sua missão, eles estavam na Antioquia, e voltam para Jerusalém. Muito importante nós estudarmos as Escrituras e vermos como Deus está sempre a acompanhar a igreja, sempre a acompanhar o trabalho da igreja, a dinâmica da igreja. Vemos que como Deus, Ele não disse que ia proteger os seus filhos, a não ser exceções. Por exemplo, Ele não protegeu o Tiago, mas protegeu Pedro, Ele lá sabe porquê. Mas uma coisa é certa, a Bíblia também diz que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Por isso é que o apóstolo Paulo dizia, para mim morrer é ganho. Porque ele já tinha estado no céu, e já tinha estado no paraíso. E sabia que se desfalecesse no corpo, era ganho para ele, ainda ficava melhor que o que estava. Então, eles acabam esta missão. Depois vamos ver então no capítulo 3 o seguimento da operação do Espírito Santo na igreja, e como a igreja cresce, se multiplica e é sempre acompanhada pelo Espírito Santo. Espero que você esteja a ser abençoado por este estudo de Atos dos Apóstolos, porque estamos a aprender como a dinâmica da igreja
o mover do Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo a acompanhar a igreja. Ele aparece a Pedro, ele aparece a Paulo. Ele nunca abandona a igreja, porque assim, nós podemos ter aflições, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus Cristo. Ele não prometeu livrar-nos das aflições, mas prometeu estar connosco até ao fim. Então espero que você seja abençoado, espero que você seja edificado pela palavra de Deus e por aquilo que você aprende. Nós aprendemos com este fantástico livro dos Atos dos Apóstolos. Deus abençoe você, em nome de Jesus.